Opa, todo mundo. Meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já trago aqui um artista brasileiro que, confesso para vocês, até menos de um mês atrás eu não conhecia, porém eu conheci graças ao Facebook aí do meu amigo Captain Ray da Blue Sonic Records. Eu até fiz um vídeo surpresa sobre ele aqui no canal. E esse artista é o Alcides Neves. E eu vou falar aqui do álbum de estreia dele, de 1980. Ele foi a divergência se é 1979 e 1980, mas as fontes mais seguras garantem que ele chegou às lojas ao menos em 1980. É o Tempo de Fratura, esse álbum aqui. Alcides Neves, que é cearense, porém radicado em São Paulo já há décadas. Aqui a capa, a contracapa. E temos aqui nessa edição em CD o encarte com letras. Bem interessante. Então, o Alcides Neves, como eu falei, é cearense, porém já radicado em São Paulo desde a década de 70, acredito que no início da década de 70. Não há muita informação disponível sobre ele na internet, mas eu soube que ele, além de músico, bissexto, ele tem 3 discos apenas, mas todos ótimos. Também ele é médico, então além da medicina, outra paixão da vida dele é a música. E esse álbum aqui, O Tempo de Fratura, ele tem algumas semelhanças com o pessoal da vanguarda paulistana, da turma do Teatro Lira Paulistana, mas o Alcides, eu diria que a música dele é inclassificável. Tentaram colocar ele na caixinha também do pessoal do Ceará, por ele ter vindo de lá, mas ele não tem muita coisa em comum com Ednardo, com Fagner, com Belchior, Roger Tete, por aí vai. Ele tem influência, sim, ele tem algumas coisas do Decafônicas ao estilo Arrigo Barnabé. Eu enxergo uma influência de Walter Franco aqui nas canções, principalmente desse álbum aqui, que são 11 ao todo. E esse álbum aqui, para falar sobre as canções, nada melhor do que o próprio Alcides, que no encarte aqui ele comenta sobre cada uma delas. Então a primeira canção é a faixa título, que é o Tempo de Fratura. E aqui ele diz aqui no caso, deixa eu dar uma lida aqui no que está escrito. Tempo de Fratura é uma brincadeira do Decafônica subindo em sétima menor. É uma letra que aparentemente não faz muito sentido, mas é mais um jogo de palavras aqui e brincando com o dodecafonismo, encontrando paralelo, como eu falei aí, com o Arrigo Barnabé, que adorava esse estilo do decafônico. Mas principalmente tocado ao violão, fica muito legal. Depois temos a segunda canção, que é Desencontro das Águas, aqui para quem é paulistano, vai se identificar com essa canção, ainda mais em épocas como a que passou agora de chuva, de alagamentos, que infelizmente assolam São Paulo durante o verão. Aqui ele menciona o Anhangabaú, o Tietê, o Tamanduateí, esses rios e córregos que atravessam São Paulo, que já foi até chamado de Mesopotâmia brasileira, em priscas eras. Então, no caso aqui, essa canção foi composta em parceria com um amigo dele, o poeta Arnaldo Xavier, e sobre ela aqui ele fala. Vamos dar uma olhada aqui. Fiz letra e música, mas faltava um desfecho. Vou ter que pegar a minha lupa aqui porque a letra é pequena e minha visão já não é das melhores faz tempo. Faltava um desfecho. Entrevista entre um copo e outro numa mesa de bar. O poeta amigo tornou-se parceiro, contribuindo com 4 versos para MPB. Que aparece aqui que esse prato raso, esse prato fundo,
que esse grito magro do terceiro mundo, que aparece aqui em Desencontro das Águas, que ele fala aqui sobre essa hidrografia da cidade de São Paulo. E também fala um pouco sobre o caos urbano. Já na década de 70 existia, imagine agora. A terceira música, Lampião. Aqui já é uma música de reminiscências de infância e juventude. No caso aqui, o Alcides Neves diz aqui no caso da faixa Lampião. O verbo simples do mitômano, contador de histórias, homenagem Micholídia a todos os gurus nordestinos da infância. Vai para Rosil Cavalcante, o Lua, entre parênteses, Rei do Baião, e um abraço no Gabi, que deve ser algum amigo dele, possivelmente. Então aqui ele está contando aqui os feitos do Lampião, às vezes exagera um pouco também, mas no refrão fala, não é mentira não. Depois temos a quarta faixa, Hibernante in Tempore, aqui uma música mais experimental, essa aqui. Tem um final maravilhoso aqui de sintetizador, de Moog na verdade, e piano também. Vai um final meio claustrofóbico aqui, vai crescendo, vai não crescendo. E no caso dessa canção em especial, o Alcides comenta o seguinte: alterna-se o compasso ternário e quaternário, algumas palavras em latim por presença do seminário dos jesuítas. Talvez ele tenha estudado em seminário dos jesuítas para falar aqui sobre essa presença aqui. Depois temos tango, que é, como o próprio nome já diz, um tango argentino. Aqui enrola-se um meio que portunhol aqui, com uma voz com a presença de vocal feminino, segundo está aqui na ficha técnica, é Camila, que ele agradece a Camila pelo vocal aqui em tango. E aqui ele diz, o bandoneon cede lugar ao acordeão, derrubando o trio tradicional portenho, que é bandoneon, baixo e piano. Aqui então o acordeão tomando espaço do que era bandoneon. Então é um tango com influência nordestina, bem interessante. Depois Banquete na Casa de Pedra, uma faixa com uma letra meio de crítica social aqui, meio que ridicularizando a alta cúpula, a alta elite. Mas aqui, diz ele aqui nessa... E também aqui a gente tem uma sessão de sopros aqui, fantástica no final da música também, que vale muito a pena. Nessa canção aqui, de Banquete na Casa de Pedra, ele diz aqui, em 1972, é uma música bem mais antiga do que o disco, ele deve ter guardado isso para essa canção aí, 8 anos, que deve ter ficado guardado 8 anos nos arquivos. Mas diz ele aqui, em 1972, Capinã falou que esse era blues para tema de novela. Olha que interessante, o Capinã bem sagaz já naquela época. Depois temos o Trem. Aqui no caso do Trem, diz ele aqui, música também de 10 anos atrás. Esse álbum foi gravado em 79, essa música então é de 69. Então o Trem, música de 10 anos atrás, quando a Maria Fumaça rasgava a noite, espalhando brasa pelos sertões. Também uma música de reminiscências também. Podia até fazer um paralelo com o Trem das Sete, do Raul Seixas também, que deve ser também uma música de reminiscências, de infância e juventude também. Então pode traçar um paralelo aqui. Depois temos Urubuza Lê, essa também bem experimental, com uma letra também meio nonsense, mas aqui também com uma crítica velada aqui à ditadura militar. No caso de Urubuza Lê, ele diz que não há barreiras entre o sistema tonal e atonal, sendo mais uma questão experimental. O último verso pode ser substituído por na mira de um país cabe um fuzilelê. Que aqui na canção fala na mira de um fuzil vai urubu lelê. E aqui ele diz que também esse último verso, por esse trocado na mira de um país vai um fuzil lelê. Então aqui uma crítica bem velada à ditadura militar, com também novamente aqui, por isso que eu sinto uma influência de Walter Franco, com versos que aparentemente não fazem sentido, mas na verdade fazem subliminarmente.
Depois uma das minhas preferidas aqui, Aventuras de um Luso Tropical. Então aqui que seria uma carta de Dom Pedro a Dom João VI, em compasso 12/8. Então aqui o Dom Pedro tentando convencer o Dom João VI de que o Brasil será maior que Portugal no futuro. Então tem até aqui, me fazem crer o novo Napoleão das Antas, meu pai, diz aqui. Bem interessante, uma letra também um tanto quanto perspicaz. Depois uma grande música também, Los Invasores, essa aqui, onde ele fala bastante aqui do contraste entre o estado de São Paulo, o clima e o relevo e a vegetação também com o sertão nordestino, onde ele meio que se sente como nordestino, se radicando de São Paulo como um invasor. Melhor, ele acho que não se sentia, mas na época possivelmente essa época aqui, final da década de 70, início da década de 80, foi uma época ainda de grande êxodo nordestino, principalmente para São Paulo. Infelizmente o pessoal tinha que se deslocar por questão de sobrevivência até para tentar uma vida nova em São Paulo, que é onde tinha emprego na época. Então aqui é o que ele ainda diz também nesse caso. Música roupagem harmônica para o nordestino que invade o Sul Maravilha. Nessa época, apesar de São Paulo ficar na região sudeste, ali Rio de Janeiro também, mas era conhecido pelos nordestinos como Sul Maravilha. É uma expressão que pegou na época. Hoje em dia não faz tanto sentido assim, mas na época fazia sentido. E por fim, temos a música Desenfado. No caso, o fado aqui está entre parênteses. E aqui ele fala, apesar de ter esse nome, de ser uma homenagem torta ao fado português, mas diz ele aqui, não tem guitarras portuguesas nem lamentos da Alemar. É o antifado. Música tonal que escoa para a escala hexafônica, modal. Aqui já é para quem é mais entendido em teoria da música, mas um disco que tem um caráter experimental, mas sem perder a veia popular. E ele recebeu boas críticas na época em que ele foi lançado, inclusive aqui atrás aqui são duas críticas, uma do Maurício Kubrusli, que na época era crítico musical, isso antes do tempo de Fantástico e tudo mais, e outra de ninguém menos que do José Ramos Tinhorão, uma crítica bem elogiosa do Tinhorão, o que é uma grande proeza. Lembrando aí que o Tinhorão foi certamente um dos críticos musicais brasileiros mais ranhetas que já existiram. Tornaram-se célebres as tretas entre ele e o Tom Jobim, por exemplo. Mas aqui o Tinhorão elogia bastante o disco, então agradar esse cidadão não era uma tarefa fácil, e o Alcides Neves conseguiu aqui. E eu destaco aqui o que o Tinhorão escreveu, que é a última parte, uma música que pode ser ao mesmo tempo regional e universal, sem confundir universal com multinacional. Bem interessante essa parte aqui da crítica do José Ramos Tinhorão. E, como foi falado, em 80 até que esse álbum teve boas críticas e até uma certa vendagem. Ele fez alguns shows ali em São Paulo, até no interior de São Paulo. Porém, o segundo álbum dele, de 1983, o Destrambelhar ou Não, esse não obteve sucesso nenhum. Ele meio que se desiludiu na época com a carreira musical, ficou sem lançar nada até 2008, quando ele lançou o terceiro álbum dele, o Doutor Louca Américas. Esse bastante pirado também, no bom sentido, no melhor sentido. E, como eu falei, eu não conhecia o Alcides Neves até cerca de um mês atrás. E depois, no final de fevereiro, no último final de semana de fevereiro, que eu tive em São Paulo, eu fui lá na loja do Rei, na Blue Sonic Records,
E ele me falou, isso é uma sexta-feira. O Ray, o dono da loja, me disse, amanhã o Alcides Neves vai vir tocar aqui na loja. Vem pra cá que ele vai fazer um show improvisado aqui. Eu fui, gravei, inclusive, tá no canal, esse vídeo surpresa com o que a gente pode falar de um pocket show, se é que se pode dizer assim, do Alcides Neves, só ele e violão, com algumas intervenções da filha dele, a Bárbara Neves, que canta, tem uma bela voz. E muitos aqui acredito que já deram pelo menos uma olhadinha nesse vídeo surpresa da apresentação dele na loja. E eu me senti muito privilegiado por ter sido testemunho ocular, né, aí desse ressurgimento. Quem sabe aí agora o Alcides Neves não se anima a fazer mais álbuns, a gravar mais e lançar mais álbuns para nosso deleite. Espero. E lembro a todos que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.